Prezados ouvintes do programa Voz do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui nos estúdios da Voz do Senhor para levar até você mais um programa que possa elevar ainda mais o seu elevo espiritual, que possa te ajudar nesta caminhada que você está tendo nesta vida aqui terrena, que nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar, possa te enriquecer cada vez mais. Desta feita, nós faremos um estudo, ainda que muito sucinto, porém de grande edificação para a vida cristã. Nós falaremos sobre o batismo. Este será o nosso assunto neste programa desta feita. A nossa escritura para nosso início, nossa meditação se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículo 16. No livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Eu convido a todos vocês a acompanhar a programação, a fazer as suas anotações, haja visto que iremos citar muitas escrituras relacionadas ao batismo. Este é um primeiro passo muito importante que cada um de nós temos que dar na nossa vida. Então, vamos começar com o capítulo 16 de São Marcos, versículo 16, onde está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai celestial, te pedimos a graça, a sabedoria, para que o Senhor possa nos enriquecer ainda mais, ó Pai, neste programa, abençoando a cada um de nós, abençoando a todos quantos ouvirem esta programação, ó Pai. Que o Senhor possa ser com cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. É uma escritura preciosa, os ouvintes, acredito ser conhecida de todos aqueles que são leitor da palavra de Deus, porque é uma leitura muito usada pelos evangelistas, é uma leitura muito usada por todos, os quais usam conforme está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Há uma necessidade de todos ser batizado. Se todos que têm a oportunidade, eles devem ser batizados. Você não pode ficar a olhar, a perguntar, a questionar: e o ladrão lá da cruz, o ladrão da direita, ele não foi batizado. Porém, nós não sabemos se ele teve alguma oportunidade antes daquele momento que ele esteve ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o outro que estava à esquerda teve a oportunidade, porém não reconheceu quem estava sendo crucificado ao lado dele. Porém, nós não sabemos se ele teve ou não teve oportunidade. Acredito que a oportunidade foi dada a ele aquela hora e ele reconheceu a necessidade que ele tinha de pedir ao Senhor Jesus Cristo graça e misericórdia, a ponto que ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, preciosos ouvintes, cada um dos seres humanos aqui na face da terra tem uma oportunidade. Sabemos que cada um de nós teremos que prestar conta um dia desses diante de nosso Deus. E a Bíblia é muito clara dizer que quem crer e for batizado, não tem como a pessoa crer e não for batizado. O que impede uma pessoa que crê não ser batizado? É necessário, se a pessoa crê, é necessário então que ela seja batizada.
E vocês têm conhecimento que o batismo é para todos aqueles que crê. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado. A Bíblia relata isso em São Mateus, capítulo 3, versículo 13, que então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado, ele careceu de ser batizado por João, muito embora João não entendia aquilo, e o Senhor Jesus disse: deixais para que cumpris a Escritura. E você sabe, precioso ouvinte, que o batismo, a palavra batismo quer dizer imergir, introduzir. Isto é o significado da palavra batismo. Quer dizer imergir, introduzir. E se imergir é o significado de batismo, é óbvio que ninguém pode ser imergido com pingos de águas na cabeça, como faz uma determinada denominação. Isto é antibíblico. Próprio Jesus Cristo, às margens do Rio Jordão, quando foi batizado, João não jogou água sobre sua cabeça. João não fez alguns pingos de água sobre a sua cabeça. Em hipótese alguma, João imergiu ele ali sobre as águas, o qual ele foi batizado. Este foi o batismo apostólico, é o batismo bíblico, é o significado de batismo. Vocês bem conhecem aquela história que um determinado padre chegou a uma aldeia para batizar alguns índios, e haja visto que houve aquele trabalho de evangelização, e quando foi-se fazer então realizar o ato batismal, veio com aquela cuia pequena para derramar sobre a cabeça dos índios ali que estavam dispostos a ser batizados algumas gotas de águas. E aquele cacique, um tanto intrigado, um tanto preocupado com aquela situação, fez aquela pergunta àquele reverendo padre: por que aquela cuia? E o padre disse: é para batizar. E o índio, então, aquele cacique, disse: o menor da minha tribo, ele não cabe aí dentro. O menor da minha tribo, senhor padre, ele não cabe dentro desta cuia. Como vamos batizar ele dentro de uma cuia? O índio, ele tinha entendimento que o batismo era por imersão. Ele tinha entendimento mesmo ali nas florestas, mas Deus tinha revelado para ele que o batismo era um sepultamento. E você, preciosos ouvintes que me ouvem, sabe que ninguém é sepultado com algumas porções de terra sobre a cabeça. Não é isso. O batismo, o sepultamento de uma pessoa é coberto o corpo totalmente com terra. Da mesma forma é o batismo nas águas. O batismo é um sepultamento, é uma imersão, é uma introdução. Este é o batismo bíblico, o batismo apostólico. A nossa Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 12, você pode acompanhar isto diante da sua Bíblia aí, abrir em Colossenses capítulo 2, versículo 12, que diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isto é o que nós devemos ser, devemos praticar, sermos sepultados com ele no batismo, para que então possamos sermos ressuscitados pela fé no poder de Deus. Nós sabemos e entendemos que o batismo é por imersão. Agora, eu acredito que muitos estão a perguntar: em que batizar? Em qual nome batizar? O batismo é nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo? Como que eu devo ser batizado? A mesma pergunta que o eunuco fez a Filipe. Você disse: mas
Eu fui batizado, irmão Márcio, nos títulos em Pai, Filho e Espírito Santo, como Jesus deu a ordenança aos seus apóstolos ali, que fosse por todos os lugares, batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você faça essa pergunta e, é claro, é uma interrogação que você tem. Porém, eu digo a você que você deve continuar a ler a Escritura, pedir entendimento de nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele possa revelar que o batismo é uma revelação, é algo que carece de ser revelado a você. Portanto, quando Jesus diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porém, você observa, precioso ouvinte, que ele diz no nome. Ele não disse no nomes, ele disse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que Pai não é nome, Filho não é nome, o Espírito Santo também não é nome. Você é pai, você é filho, você é esposo para sua esposa e vice-versa, porém você tem um nome. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode revelar isto a você nesta hora, Ele pode mostrar isto claramente a você nesta hora, se você tão somente abrir o teu coração, o teu entendimento, dar vazão para que Deus fale com você, que Deus mostre para você isto, o que nós estamos pregando, o que nós estamos falando nesta hora. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 24, versículo 47, diz assim, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Observe você que a Bíblia está dizendo em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando lá no Oriente, pregando esta palavra, este batismo com arrependimento, a remissão dos pecados, começando lá em Jerusalém. E você talvez pergunta, qual é o nome do Pai, irmão Márcio? Se é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qual é o nome do Pai? Eu digo a ti, precioso ouvinte, Jesus nos dá a resposta em São João, capítulo 5, versículo 43. Você pode abrir a tua Bíblia e ler São João, capítulo 5, versículo 23. Você talvez então pergunta qual é o nome do Filho. Você vai encontrar em São Mateus, capítulo 1, versículo 21. São Mateus, capítulo 1, versículo 21. E qual é o nome do Espírito Santo? Em qual nome o Espírito Santo é revelado? É uma pergunta também que talvez você está fazendo e é natural que faça. É natural como o eunuco fazia para Filipe, em qual nome o Espírito Santo é revelado? A resposta está em São João, capítulo 14, versículo 26. Você pode ler estas escrituras, meditar, além de tantas outras, conforme já mencionado, nosso tempo é sucinto e nós, de uma forma muito abreviada, estamos expondo estes pontos bíblicos, apostólicos, para que você possa ser mostrado isto a você e que Deus possa revelar isto a você, meu irmão, minha irmã. Porque todos nós carecemos que nosso Deus abra o nosso entendimento, que nosso Deus abra as nossas mentes espirituais para que nós possamos compreender as Escrituras. Conforme está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 45, onde a Bíblia diz: Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Os discípulos, eles caminhavam com Jesus, os discípulos dormiam com Jesus, os discípulos comiam com Jesus, porém eles não entendiam quem era de fato o Senhor Jesus Cristo.
Eles não entendiam, eles questionavam, o Senhor só fala por parábolas e nós não entendemos. Fala a nós abertamente para que possamos compreender as tuas palavras, mestre. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é tão bondoso, tão carinhoso, que todos aqueles que a ele pedir, ele se revela, ele mostra como é. Ele não deseja que você, que eu, que nós sejamos enganados de forma alguma. Ele tem interesse, ele tem amor por nossas almas. Ele tem desejo que nós compreendamos a Escritura, que nós façamos conforme está escrito. E você observa, amado ouvinte, que após então aquele entendimento deles serem aberto, após o entendimento dos discípulos serem aberto, Pedro cumpriu então a ordem dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 28:19. Pedro cumpriu esta ordem ali em Atos capítulo 2, versículo 37 a seguir. Foi ali que Pedro, então, tendo as chaves do reino do céu em suas mãos, ele colocou esta chave e ele rodou esta chave para abrir a porta. Lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, você pode ver e ler toda a Escritura. Você observa que a partir do 37, Pedro, após aquele dia, após aquele discurso que ele pregou ali no dia de Pentecoste, aqueles irmãos, então, eles disseram: o que faremos? O que faremos então? O que nós temos que fazer? Pedro, então, se colocou ali de pé, se pôs de pé ali com os 11. Você observa que a Bíblia fala que Pedro colocou de pé ali, falou pelos demais apóstolos que estavam com ele. E, em hipótese alguma, nós vemos Mateus levantando e corrigindo a Pedro. Não, porque Mateus tinha entendido que o nome do Senhor, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. Este era o nome que o nosso Senhor Jesus Cristo pediu no batismo. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, versículo 37 a seguir, que diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Olha que pergunta: o que faremos, varões irmãos? Nós também queremos beber desta mesma água que vocês estão bebendo. Em outras palavras, eles estavam dizendo isso. Nós também queremos ter estas mesmas coisas que vocês têm. E Pedro respondeu e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a resposta sábia, a resposta dada por Pedro por revelação. Ele diz: seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E Pedro continuou no versículo 39, ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Ô meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus está te chamando. Tu és obra-prima dele e ele não quer, em hipótese alguma, que sua mente seja contaminada com esse batismo denominacional que foi criado, foi ali substituído no ano 325, no concílio de Nicéia, pela Igreja Católica Romana. Foi feito ali nesse concílio, então eles tiraram o batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo e introduziram um batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo.
Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que no tempo da tarde haveria luz, e esta luz tem raiado na nossa vida. Esta luz está brilhando agora inconstantemente. É uma intermitente luz vermelha do sinal da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela está brilhando neste exato momento, mostrando a você o verdadeiro batismo apostólico, o verdadeiro batismo bíblico, escriturístico, não feito por homens, não criado num concílio de igreja, seja ele o que for, mas um batismo apostólico. E nosso Senhor Jesus Cristo está te chamando. Ele está te chamando, conforme Apocalipse 18, versículo 4, que diz: sai dela, povo meu, sai dela. Esta é a voz de clamor, esta é a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você observa, precioso ouvinte, que os apóstolos só batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes você pergunta: mas irmão Márcio, me cita mais referências sobre esse batismo. Haja visto que você somente encontrará em Mateus 28, 19, esta ordenança, este mandamento de nosso Senhor para que batizasse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, você não vai ver na Bíblia, em canto algum, alguém sendo batizado nos títulos como: eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai encontrar isto na Bíblia, meu irmão. Não, não vá. E se porventura algum teólogo, que não quer pedir a Deus revelação das Escrituras, achar, me mostre, porque não tem. Não tem, biblicamente não tem ninguém sendo imergido por esses títulos. E se nós estamos edificados conforme Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, se você, meu irmão, minha irmã, está edificado conforme esta escritura que eu citei, Efésios 2, versículo 19 e 20, onde diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiro, mas concidadão dos santos. É isto que eu creio que você é. Você faz parte da família de Deus. Você é uma águia. Você é uma águia de Deus. Você é um filho de Deus. E você não deve estar edificado no fundamento de homens, não, mas no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A principal pedra de esquina para nós é o Senhor Jesus Cristo, não é o reverendo fulano de tal, não é o fundador da igreja fulana de tal, cicrando quem quer que seja, não. O nosso principal pedra de esquina é o Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus Cristo é quem pode perdoar os nossos pecados. Foi Ele que morreu na cruz por nós, foi Ele que derramou o seu sangue por nós, é através daquele sangue que nós somos redimidos, os nossos pecados são redimidos. Então, por que não recebermos esse batismo em nosso nome? Por que não receber esse batismo na hora que formos ali sermos batizados? Se os apóstolos tinham este fundamento, com certeza nós também temos que termos esses fundamentos. Você pode ir, irmão ouvinte, para Atos capítulo 8, versículo 14 ao 16. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Olha lá, Atos capítulo 8, versículo 14 ao 16, Atos capítulo 10, versículo 47 e 48, você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 10,
Quando Pedro respondeu, então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Este que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Olha para você ver, se porventura Pedro tivesse errado nos dias ali do Pentecoste, em Atos capítulo 2, ele teve tempo suficiente para corrigir ali, se fosse o caso, depois daquele ato batismal ali em Atos capítulo 2, quando todos estavam reunidos, poderiam ter uma conferência ali e dizer: ó, Pedro, você errou, vamos rebatizar estas pessoas, porém não houve isto, porque foi Deus que mostrou para eles. E vocês conhecem, preciosos ouvintes, que mesmo você conhece muito bem a Escritura, que mesmo Paulo não estando com os discípulos ali, Paulo não estava junto com 11 no dia de Pentecoste, porém Paulo, ele estava já batizando as pessoas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo também. Observe a Bíblia em Atos capítulo 19, versículo de 1 a 5, quando Paulo estava em Coríntio. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou ali a Éfeso e achando ali alguns discípulos, chegando ali em Éfeso, achou ali alguns discípulos. Disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda sabemos, nem ouvimos que haja o Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19 foi a leitura que nós lemos. Por isso, amado e precioso ouvinte, eu convido a você a ler as Escrituras conforme São João 5,39, que diz: examinai as Escrituras, porque vos cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Lê a Escritura, peça a Deus sabedoria, peça a Deus revelação daquilo que você está lendo. Não vá por cartilhas denominacionais, não vá por cartilhas denominacionais de teologias feito por homem, mas vá pelo que está escrito, conforme São João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade é quem pode te libertar, esta verdade é quem pode te ajudar, e a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa te abençoar agora, que Ele possa te ajudar agora, e que você seja enriquecido com as bênçãos celestiais. Este é o meu pedido, e caso você tenha alguma dúvida, caso você queira mais um esclarecimento, você pode entrar em contato conosco, que com maior prazer e satisfação estaremos indo até você, ou enviando literaturas, enviando mais e mais escritura para que você possa ser ajudado, meu precioso ouvinte. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.